Que todos vocês estejam bem. Fiz uma brincadeira lá no grupo da igreja para saber se estava tudo ok ou demorar um pouco mais. E a galera falou que poderia, mas ela falou que não poderia, na verdade. Ela falou que eu tenho 30 minutos. Eu acho que eu vou tentar ficar um pouquinho mais só, mas não muito mais. Eu vou pedir para o Gé compartilhar, o Gé não, perdão, o Cauã, o irmão Cauã, compartilhar a primeira imagem do nosso, eu nem vou chamar de sermão, porque tem muito mais cara de um diálogo, de um prólogo. Vou falar comigo mesmo, vocês vão ouvir como de sempre, e espero que isso gere alguma reflexão na igreja, e a gente consiga desaguar o que a gente pensar aqui nessa noite nos nossos filhos, nas nossas filhas, irmãos, irmãs, dentro das nossas casas, nas escolas, enfim. Mas eu queria falar sobre um assunto que é bem atual, apesar de ter sido tema de discussão há muitos anos. É um assunto super atual, que é a secularização da nossa fé. Nós vivemos em um mundo secular e nós falamos isso com certa frequência, né? A gente faz até algumas diferenciações. Existe a música gospel, que é a música que a gente está acostumada, que tocaram muito bem aqui na igreja. E existe a música secular, que a gente fala, que a gente tem como costume falar que a música secular é a que não é da igreja, a música sacra, né, ou gospel é a que é da igreja. Só para a gente lembrar o que é secular. Secularização é um pouco diferente. Tem a ver, mas é um pouco diferente. A nossa era de secularização da fé tem mais a ver com um processo das pessoas abandonarem a fé e abandonarem a religião. Porque a religião, de alguma forma, já não responde algumas demandas que essas pessoas têm. Então, vamos dar um exemplo. Na época de Abraão, por exemplo, não era comum não ter religião. Há 200, 300, 500, 1000 anos atrás, quando Jesus estava presente aqui, não era comum não ter religião. Uma pessoa que não tinha religião, ela era diferente. Era comum você ter uma religião, você ter um Deus para chamar de seu. Era bem comum. Hoje já nem tanto, né? Então, hoje é comum a gente encontrar pessoas que não professam fé em nada. Comum, né? Nós conhecemos pessoas que falam, elas se auto-intitulam ateias, né? Nós também conhecemos pessoas que falam que não seguem nenhuma religião, mas ela acredita em tudo. Então também tem um pouco de sincretismo, né? Eu acredito em tudo, mas não tenho uma religião, não me dou com religião. E a gente consegue enxergar que esse movimento de secularização, de abandono da religião, abandono da fé, abandono da crença no Deus de Abraão, por exemplo, que é o Deus que nós servimos, acarretou em diversas coisas que a gente vai tentar abordar nessa noite no tempo que me é limitado. E o tema desse diálogo é secular. Deus está morto é uma provocação. Provavelmente aqui muitos de vocês já assistiram o filme Deus Não Está Morto. O filme Deus Não Está Morto é uma resposta a essa máxima do século XIX de que Deus estava morto, né? Foi Nietzsche que falou isso. Deus está morto. E ele não estava falando de Deus especificamente. Ele não estava falando que o Deus de Abraão morreu. Ele está falando que a religião tinha morrido. Então, quando ele fala que Deus está morto, ele está falando sobre a religião. E naquela época, a religião já não tinha algumas respostas. A gente consegue imaginar que na época das colheitas, se a gente pensar há muitos anos atrás, Idade Média, alguma coisa assim, as pessoas tinham seus deuses para falar: se eu orar ao meu Deus, a colheita virá. Se a colheita não vir, é porque existe um Deus irado comigo. Então, toda a vida cotidiana era direcionada pela religião. A política, a escola. Então, se aconteceu alguma coisa foi porque Deus quis ou não quis. Se a colheita não veio é porque Deus talvez está irado. Hoje em dia, quando a colheita não tem, por exemplo, a gente tem um motivo científico, né? A gente vai falar que talvez a gente viu a migração de um animal que não era previsto, mas migrou para esse lugar e devastou a colheita. A gente vai falar que aquele solo não era fértil para aquele plantio. As pragas, antigamente, também era a mesma coisa. As pessoas atribuíam as pragas ao divino, né? À mão de um Deus irado.
Hoje em dia, quando a gente vai falar de uma praga, por exemplo, que foi o Covid, a gente vai conseguir achar um motivo científico para falar como que isso se alastrou. A gente consegue separar, eu não estou falando que isso é certo ou errado, nem fazendo juízo de valor, mas a gente hoje em dia, até o cristão, ele separa o que é ciência e o que é religião, não é? Ele fala, não, você não ficou gripado porque Deus está mirado com você ficou gripado porque está tendo um surto de influenza e de dengue. Tem um mosquito à solta. É um Deus irado? Porque a gente, há muitos anos atrás, as pessoas falavam, Deus está irado conosco, está todo mundo doente, acamado. Hoje em dia a gente fala, não, a proliferação de mosquitos, que quando ele fica em contato com a água, ele se prolifera, a ciência tem respostas para isso. Então a gente vai abandonando, inclusive quem é da igreja vai começando a abandonar a visão de que Deus está em tudo e que Deus é tudo, para poder responder algumas perguntas que você fez para si mesmo com consciência, com tecnologia, enfim. Então essa é a base do que a gente vai conversar nessa noite. Amém? Amém. Pode passar por gentileza, Clara? O fenômeno da religião é um fenômeno muito interessante, né? Até porque nós somos religiosos, amém? Eu sou religioso. E a igreja tem uma tônica de que religiosidade não faz bem. Eu não gosto de religiosidade. Eu sou religioso. Mas existem formas ruins de expressar a sua religiosidade. Enfim. O Brasil é um país bastante cristão, não é? Bastante cristão. 70% da nossa nação se declara cristã, católica ou evangélica. Antigamente os católicos eram a maioria, hoje não somos evangélicos. Maioria. Nós crescemos muito. De 2010 a 2022 o censo era de 20 foi para 26, e os católicos diminuíram. Então. Mas é engraçado ver que também existe no mesmo censo existe uma crescente, ainda mais nesse eixo Rio-São Paulo, uma crescente de pessoas que já não professam nenhuma religião. Jovens entre 14 e 24 anos que não professam religião alguma. Eles não dizem que não acreditam, eles só não professam religião. E eu trouxe um trecho de uma entrevista que teve na BBC News, de uma moça que chama Mariana, moradora do Rio de Janeiro. Ela é manicure e ela foi entrevistada junto com diversas outras pessoas, mas o relato dela é um relato, eu ia falar engraçado, mas pode soar de forma de apose, não é engraçado, é interessante. A Mariana fala assim: eu não tenho religião, sempre fui totalmente pura a isso. Então eu acho que religião é uma coisa que não é pura, né? Sempre fui pura, nunca coloquei o pé na religião. Todavia eu acredito em tudo, primeiramente em Jesus, o único Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu acredito que Jesus é Deus, inclusive, ela já está bem, o conceito de trindade já foi introduzido para Mariana. Mas eu também acredito em entidades que me ajudaram muito e sempre que puderem vão me ajudar. Acredito em energias, eu acredito no universo. Esse é um trecho da entrevista que a Mariana deu para a BBC News. E quando ela vai falar mais sobre como ela professa a fé dela, ou as crenças, a gente vai ver que existe uma diferenciação entre crenças e fé. O que a Mariana está falando é sobre crenças, não relativamente sobre fé. A gente vai ver que existe uma diferenciação clara, mas olhando para esse relato da Mariana, e ela continua, ela fala, não, eu vou na igreja, mas quando eu estou com vontade eu vou na Umbanda. Inclusive as entidades que ela está falando são entidades da Umbanda, que sempre vão me ajudar, mas primeiro eu acredito em Jesus Cristo, o Senhor, mas também existe uma força no universo que rege todas as coisas, e eu acredito em tudo. Eu só não me dou com a religião. Esse é um relato da Mariana, mas existem os relatos que vão falar, eu não me dou com a religião, e eu não me dou também com a crença de que existe alguma coisa regendo. Eu não me dou com a crença de que existe um Deus, uma entidade, seja lá o que for, tocando o mundo. Eu acredito que somos casualidades. Somos o que somos aqui. Nascemos, comemos, bebemos, morremos, e é isso. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Uma frase icônica, né? Pode passar por gentileza, Clara? Mas, fazendo... E esse talvez, agora eu vou começar a gastar um pouco mais de tempo. Eu espero que não fique enfadonho, não fique chato para vocês. Mas eu quero falar o que aconteceu. Por que a Mariana, de 21 anos, moradora lá do Rio de Janeiro, é um fenômeno que tem crescido? Porque a Mariana não é sozinha,
na fala dela, ela não é sozinha. Todo mundo aqui conhece alguém místico dessa forma, como a Mariana. E por que do século XIX para cá, por exemplo, a gente vê uma falência, um declínio das pessoas que estão separando a religião da sua vida comum e respondendo a vida com ciência e tecnologia? A gente vai tentar, de alguma forma, hoje aqui, dialogar com isso, né? Por isso que eu falei que não tinha muito cara de sermão, mas a gente está no mês para falar sobre fé. E tudo isso aqui é sobre fé, tá bom, meus irmãos? Então a gente vai falar sobre a falência da linguagem religiosa. Quando a gente fala de Abraão, Moisés, quando a gente abre a Bíblia, a gente vê que a linguagem da religião era a linguagem utilizada. E aquela linguagem da religião para aquele tempo satisfazia todo e qualquer ser humano. Todo e qualquer ser humano. A linguagem religiosa para falar que as coisas se dão porque Deus está interferindo ou não, era suficiente para as pessoas. Só que a gente partiu para um momento em que essa linguagem já não é bastante. Então, às vezes, você pode achar que trazer o seu filho para a igreja todos os domingos ou quinta-feira, se é o caso aqui, seja suficiente para que o seu filho tenha uma relação com a fé. Mas isso não é totalmente verdade. A gente conhece casos e casos e casos, que a pessoa cresceu na igreja e quando ela atingiu a adolescência ou a maioridade, a primeira coisa que ela fez quando ela teve a oportunidade é falar: pai, agora eu estou grande já, não vem com esse negócio de domingo vamos para a igreja, eu vou para onde eu quiser. Ou quando é adolescente, sair da Peniel, que é a sala que a gente dá aula ali na adolescência, e falar: agora você vai assistir um culto. Aí fala: não, cara, sai fora. Eu não vou sentar lá, ficar ouvindo as pessoas, não. Deixa eu aqui no meu desenho, nas brincadeiras. É insuportável esse negócio de ter que assistir culto. Então, vou tirar aqui a blusa, perdão, gente. Eu sempre esqueço que esquenta. A forma como a religião fala com o jovem, por exemplo, é uma forma que já não atrai, né? A gente dá graças a Deus todos os dias quando olha para esses aqui. Todos, né? Fiz aqui, mas todos são muito jovens aqui, né? A gente dá graças a Deus e falar: Senhor, eles tiveram uma experiência de fé genuína, então aqui contigo. Porque no geral a gente vê que essa experiência que a igreja e a linguagem que a igreja fala com jovens não é suficiente. Porque hoje o jovem, munido de smartphone e celular e internet paga pelo pai, ele vai entrar aqui e vai falar: não, Abraão nem existiu. Está aqui na internet. Esse Deus que você está falando aí é uma invenção. Está falando aqui na internet que esse Deus é uma cópia de um Deus que chamava X. Ele vai entrar na internet e falar: mãe, você está achando que os problemas da sua vida é demônio, mas não é, você precisa de um psicólogo. Não é demônio não, mãe, você só é atormentada mentalmente. Então as respostas que a gente dá para os problemas atuais são científicas. Tem a ver com a tecnologia. Então, para essa juventude munida de smartphone, a forma como a igreja se comunica não é suficiente. Não funciona. A abordagem já não funciona. Então a igreja começa em uma falência de linguagem religiosa. E a linguagem religiosa começa a afastar. E a forma de secularizar muito bem isso é quando a gente vê que pessoas que estão fora da igreja têm um linguajar que é da igreja, mas não tem relação alguma com a igreja. Você pode ir num lugar e alguém falar: e aí, consagrado? De onde que eles tiraram isso? De uma linguagem evangeliquez, mas ele tem relação com a religião. O mundo vai se secularizando, e secularizar significa espaçar o tempo, cerca de séculos mesmo, né? Ele vai vivendo o século atual. Então essas grandes narrativas religiosas que ofereceram significado e orientação no passado, elas perderam essa capacidade de falar com o homem moderno. O homem moderno não está mais preocupado com a Arca de Noé. O homem moderno acha que a Arca de Noé é uma figura de linguagem. Não estou falando se é ou não é, ele acha que é um conto da carochinha para contar para o seu filho, para ele dormir. O Pedro conta muito bem essa história da Arca de Noé. O Pedro conta muito bem a história de Jonas.
Senta com ele, pede perguntar, ele vai falar, tá engraçado. Mas um jovem formado, 15, 14, 20, 30 anos, ele fala, pô, cara, eu não consigo acreditar nisso. Não responde. A relação que eu tenho com a fé é essa do jovem místico. Eu acredito em tudo. Talvez até exista um Deus. Talvez até exista um Deus. Mas eu ainda não consigo conversar com esse Deus. Pode passar por gentileza, Colando? E dada essa falência da linguagem religiosa, das narrativas que a religião sempre promoveu, não cumprirem o papel de dar significado para esse homem moderno, o homem moderno começa a procurar uma autonomia e uma liberdade. Vou pôr no próximo slide, mas deixa eu só dar uma ênfase para esse aqui, que tem muito a ver com o que a Mariana falou. A crença difere da fé. Eu falei para vocês que existe uma diferenciação entre crença e fé, porque enquanto a gente vai colocar crença como um conjunto de ideias que você mesmo montou e que elas podem mudar, a fé não, a fé está relacionada com a experiência. Então, as nossas crenças, elas estão intrinsecamente ligadas com a explicação que a gente dá para as coisas. Inclusive, elas mudam. O povo que achava que a colheita não vinha porque Deus está virado, ele passa a crer em outra coisa. A colheita não veio porque a gente plantou no lugar errado. Esse solo aqui não é bom para mandioca, é bom para banana. Dando um exemplo. E as nossas crenças, elas mudam. Não sei vocês, mas eu já tive coisas que eu acreditava e não acredito mais. Já teve coisas que eu achei que era super verdade e de repente não era verdade. Então não tem muito a ver com fé, é com crenças que a gente vai mudando, vai montando com o longo da vida. Assim como a Mariana falou, você crê em quê, Mariana? Qual é a sua fé? Ela misturando fé e crença, ela fala, eu creio que Jesus é Deus, começou ótimo. E eu creio nas entidades que me provêm e que quando eu precisava me ajudar, aí ela deu uma derrapada. Eu creio no universo, uma força. Aí ela escorregou e caiu. Mas são as crenças da Mariana. E talvez sejam as suas crenças também. Eu estou aqui falando que ela escorregou e caiu. E você vai se ofender. Eu espero que não se ofenda. Mas talvez a proposta desse mês de falar sobre dedicação à fé também seja uma proposta de falar sobre defesa da nossa fé. Talvez seja uma proposta da gente falar, o que a gente vai fazer com os nossos filhos que não querem crer? O que a gente vai fazer com os adolescentes que não querem crer? O que a gente vai fazer com os adolescentes que vêm para a igreja viver uma experiência sensitiva, de clube, e não se envolvem com Deus? Porque quando a gente fala para ele que Deus vai dar resposta para o problema dele, ele fala, não, Deus não vai me dar resposta. Eu já sei que não vai. Mas a igreja me fornece afeto. Então tá tudo bem, eu vou ficar na igreja pelo afeto, não por Deus. Pode acontecer. Pode passar, calma, por gentileza. E quando a gente dá um passo à frente da linguagem da religião, já não falar com esse jovem, e o jovem criar para si diversas crenças, a gente começa a enxergar um homem e uma mulher, quando eu falo homem é o ser humano, que busca a sua própria autonomia, a sua própria liberdade para ir onde ele quiser e autonomia para pensar o que ele quiser também. E o homem começa a se ver autônomo para poder falar que ele não precisa de Deus. Ele começa a se ver autônomo para falar, eu tenho resposta para aquilo que a religião disse que era isso, mas eu sei que não é isso. É outra coisa. Então, às vezes, você tem um filho em casa que ele te respeita, porque você é crente, mas no fundo do coração dele, ele acha tudo isso uma babaquice. No fundo do coração dele, ele acha que tudo isso que o pai e a mãe dele professa como fé é uma idiotice. Não conversa com ele. E ele é autônomo para pensar isso. Ele está munido de ferramentas que dizem para ele o que é verdade. E a verdade está aqui, ó, na internet, em um fórum, em um grupo do Facebook. A verdade está aqui. As respostas que eu precisava estão aqui. Eu coloco no chat GPT e ele fala para mim o que é verdade. Eu coloco no Google e ele fala para mim como responder coisas que a religião não vai falar. Esse homem, essa mulher, hoje ele está livre para pensar e para ir onde ele quiser, sem a dependência da religião. Esse jovem, esse adolescente, esse filho ou essa filha, ele está livre para poder ir embora sem a crença do pai. Ele está livre.
aproximadamente 70% das pessoas que têm uma fé tem porque copiou a fé do pai. Né? Seu pai era crente, sua mãe era crente, e você passa a ser crente. Se seu pai era da Umbanda, provavelmente você tem 70% de chance de você também ser da Umbanda. Porque assim como eu trago meu filho pequenininho para mim para a escola, o pai que professa outra religião vai levar o filho pequeno também para sua comunidade de fé ali, seja ela qual for. E essa fé, essa linguagem de fé vai tentando falar. Mas numa era secularizada, ela vai falar em algum momento. E nós falhamos em alguns momentos. Pode passar por gentileza. Então a gente cai na descrença. A gente se depara com um homem, com uma mulher, com um jovem. E quando eu falo de jovem, eu dou ênfase no jovem porque os anos estão passando. Então eu tenho idade, já fui jovem, bem jovem. Mas daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, meu filho vai ser um jovem. Eu fico me perguntando, meu filho vai seguir os caminhos que eu segui? O percentual de evangélicos no Brasil vai crescer ou vai diminuir? Vai crescer com qualidade ou não? Porque hoje tem evangélico que é não praticante. E como que a gente faz? Vai ser um Brasil totalmente evangélico, mas que não tem representatividade nenhuma, porque é um Brasil de crenças e não de fé? Ao mesmo ponto que a igreja vai avançando, o mundo também vai avançando. Então, nesse mundo secularizado, de descrença, de ateísmo, a gente vê que a igreja até toma movimentos para tentar acompanhar algumas coisas. A gente imita algumas festas para tentar falar, não, jovem. A gente se fantasia, vou falar, ei, vem para a igreja. A gente faz TikTok de dança gospel, porque o jovem está no TikTok, né? A gente faz bobeirinhas de entretenimento barato, porque a gente acredita que essa é a linguagem que vai trazer o jovem, que vai desenvolver uma crença do jovem ou fé. Não sei. Então a gente partiu desse homem que ele está livre para pensar o que ele quiser, né? Ele está livre, inclusive, para se agarrar a novas crenças. Então você deixa a religião de lado e começa a acreditar que quem vai prover as necessidades da sua vida é o Estado, por exemplo. Que é bem comum, né, a gente achar. Está precisando de alguma coisa, quem vai prover? Deus. Não é Deus que vai prover. Quem vai prover vai ser o político tal, que deposita na minha conta tanto todos os meses. Ele que está provendo. Não é a igreja, não é a religião. Quem vai prover moradia para mim não é Deus também, vai ser o Estado. Quem prover saúde para mim não é Deus, é o Estado. E o homem vai se relacionando muito mais com o Estado do que com a religião, porque a religião já não responde. E o Estado está dando de comer e moradia para ele. Então a religião já não funciona. Então o senhor está livre, inclusive, para falar que a religião não funciona e que ele quer o Estado, que ele quer as políticas, que ele quer se agarrar à própria crença de que não existe nada. Então a gente vai cair nessa descrença e nesse ateísmo. Hoje na Suíça, quase mais de 80% das pessoas, dos jovens, né, que a gente vai falar dos 18 a 30 anos, eles não têm religião. Eles não só não têm religião, como eles são ateus, eles não acreditam em nada. A Mariana ainda está bem, porque ela sabe que existe um universo, um ser que ela ainda não identificou muito bem. Mas também na Suíça, o jovem da idade de vocês, vai falar que não existe um Deus. E que a ideia de religião e de Deus é um atraso. E a prova de que a ideia de religião e de Deus é um atraso é essa. Religião só funciona de quem pobre. Religião bomba, mas bomba lá na África. O pessoal é pobre, que é ignorante. Bomba lá na favela a religião. O pessoal é burro, é ignorante. Então qualquer coisinha que você falar, eles acreditam. Aqui na Suíça, que tem um IDH top, que tem uma economia top, ninguém acredita em nada e vai muito bem, obrigado. A gente cai num mundo de descrença e de ateísmo. Porque a linguagem da religião já não funciona, o homem está livre e munido de informação que ele toma como verdadeira, e a gente vai caminhando para esse mundo de descrença. E muito desse mundo de descrença nasceu e ainda nasce nos nossos corações, inclusive às vezes de quem está na igreja. Pode passar o slide.
O irmão Cauã. Pode voltar antes de eu entrar nesse daí. Uma das fontes da descrença e do ateísmo, e eu tenho certeza que todos vocês aí conseguem imaginar fácil, é a situação ruim. Quer aumentar a fé de alguém? Ou quer fazer essa fé desmoronar? Coloca uma situação ruim na vida dessa pessoa. Coloca a morte de um parente. Coloca a falta de um emprego. Ou a fé dessa pessoa vai de 0 a 100 em 3 segundos, ou a fé dela acaba na hora. A gente vê que muita gente, depois da pandemia, perdeu a fé na vida, perdeu a fé na igreja. Porque as pessoas começaram a ficar doentes, começaram a morrer, e essas pessoas clamavam a Deus para que os pais e as mães, os filhos não morressem, mas eles estavam morrendo. Então existe essa possibilidade. Ou a minha fé vai ser aumentada na dificuldade, ou ela vai desaparecer. E eu vou entrar na descrença. E a dificuldade, ela fala com todos nós. Tá? Todo mundo aqui passa por uma dificuldade, já passou por uma dificuldade. Todo mundo já passou por uma dificuldade. Ou vai passar por uma dificuldade. E essa normalmente vai ser a resposta que a gente vai dar de uma dificuldade. Ou a gente vai amar muito a Deus e falar obrigado por essa dificuldade, vou passar essa dificuldade com você. Ou a gente falar assim, tá maluco, cara. Eu criei, mas criei errado. Agora eu vou não crer. Pedi para fulano não morrer, fulano morreu. Você vai falar, Senhor, que bom que essa pessoa está guardada em Ti e que a Tua vontade prevalece acima da minha. Ou você vai falar, Deus, você não existe. Engraçado, você vai falar com Deus primeiro. Mas nessa dinâmica da gente ganhar autonomia, né, independência, a gente... Eu não sei se a gente tem que separar a religião da ciência e da tecnologia, mas eu lembro que em um episódio, quando Jesus foi questionado sobre impostos, e quando a gente fala de impostos, a gente fala de política, a gente fala de Estado, Jesus falou assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então às vezes eu sou sempre tendencioso a tentar separar um pouco mais mesmo da religião e da ciência, da política. Eu prefiro até que é separado, mas isso é uma opinião própria. A César o que é César e a Deus o que é de Deus. Irmão Cauã, agora sim, Cauã. Pode passar mais então. Mais um motivo, estou dando diversos motivos aqui, né? E esse aqui é muito bom. Esse tem a ver com a linguagem da fé dos dias atuais. Porque as condições da fé no mercado religioso acabaram afetando o nosso mundo para uma secularização da nossa fé. Então, o que a gente tinha, por exemplo, no ambiente empresarial, hoje a gente tem nas igrejas. Igreja não tem jeito, igreja não tem forma, não tem que ser uma catedral como a da Sé, que é lindíssima, inclusive. Mas o que a gente vê, a gente tratando a igreja como empresa, às vezes, né? E às vezes o pregador, ele já não é mais o homem de Deus como aqueles profetas que a gente vê na Bíblia. Ele não fala mais em nome de um Deus para a humanidade, é mais um coach que fala em nome de um homem para um homem. E essa condição de fé que virou um mercado também é um motivo para que exista essa secularização. Vai encher de pessoa na igreja para ouvir a palestra de um coach que de alguma forma usa o discurso da fé para poder falar com alguém, tocar um coração. Vai ter um coach para poder falar de finanças, que a sua vida financeira vai mudar, e ele vai usar um versículo para que isso se aconteça. Só que no momento que a sua vida financeira não mudar, você abandona a fé, porque foi te prometido alguma coisa e essa coisa não chegou. Então você acaba indo para a descrença de que aquilo que aquele cara falou é verdade. Porque quando Deus fala, acontece.
Amém? Amém. Quando Deus fala, acontece. Mas quando um homem está falando para um homem com uma linguagem de coach, uma mensagem que é totalmente dele e não de Deus, a chance disso não acontecer é grande, né? É muito grande. E a gente vê as pessoas se frustrando. Pode passar, irmão Cauã. Grande irmão Cauã. E a gente cai nisso daqui, que hoje as pessoas estão muito mais ligadas a uma busca por significado do que as pessoas. Por exemplo, o cara que plantava e orava para o seu Deus para que aquilo crescesse, ele não estava procurando significado. Ele queria comer. Hoje todos nós temos o que comer. Amém? Amém. Todos nós temos o que comer. O que não tem, o que no trabalho, o Estado de fato ajuda. Vai receber um auxílio, alguma coisa, vai poder... Você vai comer. No último estado você vai poder encontrar um lugar para morar. Quem é aqui da região sabe que ali do lado, que ali na igrejinha, São José, construíram diversas moradias populares para pessoas que não tinham condição de morar. Quem passa ali na igrejinha consegue enxergar contêineres, estão lindos inclusive. Então, o antigo, ele não buscava por significado, mas hoje, vocês que estão sentados aqui, vocês estão buscando por significado. E a religião só vai funcionar para algum de vocês se vocês encontrarem significado. Muitos de vocês estão sentados aí porque estão machucados, porque estão com depressão ou porque está acontecendo alguma coisa ruim em casa. Então você não precisa comer. Você não vai orar para Deus colocar comida na sua mesa. Você não está orando para que tenha um teto. Você está orando para que a sua dor passe. Então a relação com a fé nos dias de hoje, ela se dá muito mais pelo sentimento. Ela se dá muito mais pela sensação. Não mais pelas obviedades. Preciso comer, preciso morar, preciso sobreviver. É muito mais, eu preciso me sentir bem. E eu sei que a igreja pode de alguma forma prover isso para mim. Está todo mundo buscando por significado. Dentro ou fora da igreja. Uma pessoa que declara apoio a um partido político, ela está buscando significado. Não importa se o partido é o A, se o partido é o B, ela está buscando significado. Uma pessoa que se abraça a alguma causa no mundo aí. Uma causa, não, eu sou da causa dos negros, eu sou da causa dos protestantes, eu sou da causa dos evangélicos, sou da causa dos indígenas, sou da causa da comunidade LGBT. Todo mundo está buscando significado. A nossa era é essa. Por isso que Nietzsche disse, Deus está morto. A religião vai passar, porque ela vai ter dificuldade. Ou a religião cristã vai ter dificuldade de dar significado, ou qualquer religião pode dar significado. Assim como a Mariana, ela encontrou significado em quê? Em tudo. Em tudo. E por que a gente está... Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente está falando sobre o meio de dedicar-se à fé. Mas que fé? Fé em quê? E por que ter fé? Pode passar, Cauã, por gentileza, meu amigo. Essa pergunta não é uma pergunta fácil de responder, né? Por que ter fé? O que a fé vai ajudar na minha vida? Porque, de uma forma prática, a fé ajudou os antigos, né? A fé ajudava eles a caminhar. Eu estou falando fé cristã, fé no Deus de Abraão, mas fica uma pergunta difícil de responder nos dias de hoje. Para vocês que são pais ou que têm família e vê que dentro da sua família existem pessoas que não seguem a mesma fé que você. Não sei no caso da família de vocês. Tem alguém na sua família que não segue a fé cristã? Levanta a mão. Em toda a família, né? E essa pessoa, ela também está em busca de significado. Talvez ela só não tenha encontrado significado dentro da fé cristã. Às vezes ela encontrou significado em outra fé. Às vezes ela encontrou significado não na religião, mas em políticas. Não sei. Mas está todo mundo buscando por significado. Só que, como a gente falou,
né? E o meu primo que pregou aqui na última, foi na última quinta-feira, foi na penúltima. Ele começou com um versículo, que é o versículo que vai responder muita coisa pra gente. O versículo é esse: sem fé é impossível agradar a Deus. Então é importante ter fé? É importante. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu dei vários motivos para explicar para vocês porque a gente chegou onde chegou. Eu dei vários motivos para que talvez até você se entenda nesse contexto de descrença. Eu dei vários motivos para que você entenda, às vezes, a cabeça do teu filho, da tua filha, do teu amigo do trabalho. Eu dei vários motivos para que você consiga enxergar o que aconteceu com as pessoas de 2024. Porque existe um abandono da fé, ou porque existe um apego muito grande à fé que não reflete em fé. De repente o Brasil é muito evangélico, mas isso não reflete em fé. De repente todo mundo no bairro vive evangélico, mas o número de criminalidade não reduz. O número de pessoas que usam droga não reduz. Mas o Brasil é totalmente evangélico. Mas as pessoas continuam achando que o aborto é a melhor opção. Mas ele é totalmente evangélico. Então a gente vê um aumento da religião que não conversa com a fé em Jesus. Ou a gente vê um abandono da religião pelos mesmos motivos. A fé de Jesus não conversa com essas pessoas. Não trouxe significado para elas. E de alguma forma, eu trouxe para a gente pensar aqui, pensei em que oração? Não estou tão ruim de tempo. Eu trouxe algumas coisas para que a gente possa pensar, dar uma refletida, novamente, repetindo várias vezes. A gente está no mês para falar sobre fé, sobre dedicar-se à fé. Mas de repente a gente olha para o lado e a gente não vê motivo para se dedicar à fé. De repente a gente não consegue explicar para uma pessoa porque ela tem que ter fé. Você chega no seu trabalho e a pessoa sabe que você é crente, mas você é crente e não consegue explicar para aquela pessoa porque ela deveria ser crente. A sua linguagem não conversa com aquela pessoa. E às vezes você vai dizer para ela porque ela deve ser crente, talvez pelos motivos errados. Ô Kaique, sério, cara, se você virar crente, meu irmão, esse negócio de pindaíba aí, de que falta dinheiro, isso aí vai acabar, cara. Esquece, vira crente, irmão, que o dinheiro vem. Ó, tinha doença lá na sua família, se você fosse crente, rapaz, você estava orando, estava curado. E as pessoas vão se relacionando dessa forma com a fé. Ou o Kaique afasta, porque a pessoa vai achar ele maluco, a pessoa fala, não, cara, eu preciso de dinheiro mesmo. Onde que é a sua igreja? Qual que é o endereço? Tem pessoa doente lá em casa, cara. Quanto que é o ponto de oração aí? Ou o Kaique vai ver uma situação dentro do trabalho dele e cheio do Espírito Santo ele vai falar, cara, eu acho que isso é uma possessão demoníaca. E a pessoa fala, cara, a possessão demoníaca não existe. Isso é um transtorno psicológico dele. Esse remedinho aqui que a gente dá deixa ele calminho. Aí o Kaique vai falar o quê? Ele fala, poxa. Aí ele vai lembrar de hoje, ele vai falar, cara, eu sei por que chegou até aqui. Eu sei como aconteceu esse abandono da religião, esse abandono da fé. Eu sei que essa linguagem já não está conversando com essa pessoa. Então qual vai ser o nosso caminho para os nossos filhos? Qual vai ser o caminho para os nossos filhos? Eu não sei se vocês viram, mas teve essa semana, o pastor André Valadão, todos conhecem o pastor André Valadão? Da Lagoinha, o gente está na Lagoinha de Orlando, ele se envolveu ele não se envolveu, colocaram ele numa polêmica. E a polêmica era assim, o pastor André Valadão estava falando que você que conhece o seu filho e acha que a universidade não vai proporcionar, ou muito pelo contrário, que a universidade vai fazer com que o seu filho abandone a fé, não coloque o teu filho na universidade. É melhor ter o teu filho ali na garagem vendendo picolé, mas salvo e agarrado com Jesus, do que o teu filho com um diploma, mas que quando chega à noite ele não dobra os joelhos. Era mais ou menos o que ele queria falar. E as pessoas estavam falando, esse pastor é louco. Ele é louco. Ele está falando que as pessoas
que fazer faculdade, que as pessoas têm que ser burras. Não era isso que ele estava falando. Definitivamente não era o que ele estava falando. Ele estava preocupado, assim como nós nesse mês estamos, e eu estou aqui, preocupado com os nossos filhos. E você pode talvez argumentar assim, mas se a base da criança for boa, ela vai entrar na faculdade e vai evangelizar todo mundo. Essa é a realidade? Não é a realidade. Tem mãe, às vezes a gente vê, tem um jargão popular que fala que a gente cria filho para o mundo, né? E é isso que assusta. É isso que assusta. Eu falei para vocês que aconteceu no mundo do século XIX para cá. Esse é o mundo que eu quero oferecer para o meu filho? Eu acho que não. Não é o que eu quero. O que eu quero oferecer para o meu filho? A melhor coisa que Deus me deu, Cristo. Mas isso é um processo. Fé é uma construção. O que eu vou oferecer para o meu filho? Experiências? Será que serão suficientes? Eu não sei. Como eu disse para vocês, não, sermão, é um diálogo para a gente refletir. Eu sei que vocês têm filhos e filhas assim como eu. Eu sei que vocês são jovens também. E a mensagem cabe para todos. Mas existem algumas coisas que talvez nós vamos facilitar nessa construção, ou ao menos dar as costas para esse mundo que deu as costas. A gente vai dar as costas para esse mundo que deu as costas para Deus. Amém? Uma das coisas é redescobrir o significado pessoal da fé. Redescobrir o significado pessoal da fé. Às vezes o grande problema matador da fé dos nossos filhos é que eles nunca viveram uma experiência pessoal de fé. Eles viveram a experiência dos seus pais. E a experiência dos pais não resulta em experiência dos filhos. Por isso que quando existia um homem debaixo da figueira, o amigo falou, vem e vê. Você precisa da experiência. Eu posso te contar tudo o que aconteceu, mas vem e vê. Porque a fé está na experiência pessoal. Então, se você está na igreja durante anos e não viveu uma experiência pessoal, mas viveu apenas a experiência do coletivo, do que as pessoas falavam, ou a experiência dos seus pais que viveram milagres, você está muito mais propenso a só ter um punhado de crenças do que de fato ter uma fé. Uma fé que se relaciona com o divino, com o eterno. Você tem crenças porque seu pai te falou de um Deus. Você tem crenças porque você ouviu na igreja que existe um Deus que faz isso, que faz aquilo. Mas você não teve uma experiência com esse Deus. Paulo, de Tarso, ele tinha o quê? Crenças. Era um judeu que tinha crenças. E dentro das crenças dele, ele tinha que perseguir a igreja. Ele tinha que matar todo mundo que falasse que acreditava em Jesus. Ele tinha um punhado de crenças. Quando ele começou a se relacionar com a fé? Quando ele encontrou Jesus. Quando uma luz brilhou e uma voz falou, Paulo, 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 por que me persegue? E ele fala, quem é? Ele fala, eu sou quem você persegue. Paulo teve uma experiência pessoal com Deus. Então ele abandona de lado as suas crenças para viver uma fé. Então o diagnóstico para hoje e a sugestão é que você abandone as suas crenças para viver de fé. E essa fé ela tem que ser proporcionada em um ambiente particular e pessoal. Essa fé ela tem que ser um passo de dentro mesmo. Você pode vir aqui todos os domingos e só ter um punhado de crenças, mas Deus também pode aparecer para você. E a palavra diz que se a gente buscar de todo o coração, a gente vai encontrar. Então, essa é uma das coisas que podemos fazer. Pode passar, irmão Cauã. Irmão Cauã é muito bom falar, irmão Cauã. Comunidade e solidariedade. Essa é uma coisa óbvia. E eu acabei de falar que não é suficiente isso, mas é extremamente necessário. É diferente um filho que nunca foi, o pai é crente, mas o filho nunca foi para a igreja, nunca foi para uma escola bíblica dominical, a família não tinha uma rotina de culto dentro de casa, então de repente o filho
torna-se adolescente e abandona a fé, dá as costas para a religião. E o pai fala, onde eu errei? Meu filho, tio Marquinhos, não quer mais ir para a igreja. A gente falou, pô, mas a gente tentou, falou para você, insere ele na comunidade, traz para a escola bíblica dominical, cria uma rotina de culto, expõe esse seu filho, expõe essa pessoa que você ama e você deseja que ela se converta, expõe a ela aquilo que é eterno, expõe a ela as palavras de Jesus, coloca ela exposta. E eu lembro que quando o João foi para as missões, era uma das coisas que eu mais falava para ele. Eu falava, João, o que eu mais desejo é que você seja exposto àquilo que é eterno. Porque eu sei que você já tem um apunhado de crenças, que eu mesmo, às vezes, muitas delas fui eu que te formei no nosso discipulado, nas aulas que eu te dei, nas conversas. Você já tem um punhado de crenças e elas estão te direcionando, mas você precisa ser exposto àquilo que é eterno. E a comunidade, a solidariedade que a comunidade propõe, ela tem esse poder. Estou falando que não é suficiente, mas ela tem esse poder. Você vem um dia, você vem 2 dias, tem 5 anos que está aqui, de repente você precisa e a comunidade te apoia. De repente você começa a ver Deus na comunidade. De repente, dentro de uma manifestação em comunidade, você vê Deus em uma relação única com você. Então, inserir essa pessoa, teu filho, tua filha, na comunidade é de extrema importância para que a gente consiga construir nessa pessoa que é única uma semente de fé e um punhado de crenças que aponte para o que é correto. E essas crenças vão se tornar fé se elas estiverem expostas àquilo que é eterno. Amém? Pode passar, irmão Cauã. E isso é o que eu estou fazendo aqui com vocês, um diálogo. O diálogo é extremamente importante. Extremamente importante. E é óbvio. Isso aqui é obviedade. Eu estou falando de coisas que são óbvias. Tem que ir para a igreja, tem que conversar. Qual que é o primeiro que eu já esqueci, Cauã? Tem que buscar um significado na fé. Tem que se relacionar com a fé. Estou falando de coisas que a gente nunca falou? Estou falando de coisas óbvias. Pode passar, pode deixar lá para a gente. Estou falando de coisas óbvias. A gente tem que manter um diálogo com os nossos filhos. A gente, por exemplo, o Lelê, que é o nosso pastor, a gente tem que manter um diálogo aberto com a igreja. Nas nossas pregações, no sermão, no gabinete pastoral que fica sempre com a porta aberta, no WhatsApp, porque as pessoas têm perguntas. E a gente precisa responder as perguntas. Os filhos de vocês têm perguntas. Talvez as perguntas não sejam faladas, mas a atitude daquela pessoa mostra que ela tem uma pergunta que não foi respondida. Porque se todos aqui acreditassem em Deus de forma unânime, existe um Deus, existe um pós-vida, se todo mundo acreditasse nessa verdade, mas com muita verdade mesmo, sua vida ia ser muito diferente. Se as pessoas acreditassem, por exemplo, que existe inferno, não sei, hein, talvez exista, mas se as pessoas acreditassem que existe um inferno, por exemplo, a vida das pessoas ia ser muito diferente. Mas numa era secularizada, de fé secularizada, as pessoas já não acreditam mais em inferno. Elas não acreditam que a conta vai chegar, por exemplo. Elas não acreditam que Jesus é o Deus que vai julgar. Não. Elas nunca se relacionaram com esse Jesus. Elas pararam na página que Jesus falou, ame uns aos outros. A página que ele fala que ele virá com uma espada em suas mãos. Essa aí eu não cheguei. Então a gente não se relaciona dessa forma com a fé. Porque às vezes os diálogos não estão abertos. Então vocês têm que conversar com seus filhos mesmo. Porque o seu filho vai te mostrar uma dúvida. Se você não souber responder essa dúvida, você volta um slide e traz a dúvida para quem? Para a comunidade. Você não vai falar para o teu filho, para de loucura, para com esses papos aí, que você viu na internet, que você viu na escola, que você viu na faculdade, você é demônio. Você fala, filho, essa dúvida que você tem é boa. Eu não sei te responder, mas a gente vai levar ela para a comunidade vai pensar e a gente vai conversar. E às vezes era só o que a pessoa estava precisando. Uma resposta melhor do que aquela que ela tinha.
Porque o que a gente mais vai ter nos dias de hoje é uma resposta rápida e fácil. Para tudo, para tudo. O sexo é uma resposta rápida e fácil. A pornografia é uma resposta rápida e fácil. Às vezes as pessoas nem sabem por que está preso na pornografia. A mentira é uma resposta rápida e fácil. Todos sabem por que tem que mentir tanto. A gente está preso em respostas fáceis, porque diálogos não foram abertos. Mas a comunidade, a igreja, ela não é fechada a diálogos. Muito pelo contrário. É uma instituição que há mais de 2000 anos está conversando com todo mundo. E tentando se entender e se ajustar, e ser mais parecida com Jesus. E Jesus era o rei do diálogo. Pode passar, Cauã? Acho que é o último, né, Cauã? Acho que é o último. Prática espiritual, que a exposição é o eterno que eu estava falando para vocês. Tem culto de oração na igreja? Sim. Tem culto de oração. Tem culto todo domingo, com louvor, com palavra? Tem de quinta-feira? Tem célula? Sim. Tem grupo do WhatsApp para falar de testemunhos e bênçãos? E filhos que nascem? E aniversários? E na sua casa? Tem culto na sua casa? Tem culto de oração na sua casa? Tem uma célula na sua casa? Tem testemunho de milagre na sua casa? A gente precisa se expor ao que é eterno para acreditar no que é eterno. Quando a gente se expõe ao que é eterno, a gente fala, eu vi, eu toquei. Existe. Enquanto a gente não se expõe ao eterno, a gente tem um punhado de crenças que talvez possa ser que exista milagres, né? Talvez. Uma pessoa foi curada do câncer, eles falam, cara, mas foi porque o médico disse que era isso aqui, ó. Não foi porque Deus atuou em um milagre. Mas de repente você é exposto ao que é eterno, eles falam, foi milagre. Você vê um bebê nascendo e colocado lá no grupo da igreja e fala, isso é um milagre. No tempo onde as pessoas falam que bebê tem que, ó. A gente tem que se expor ao que é sobrenatural. Só que isso é difícil. Isso é difícil. Por isso que as práticas espirituais são importantes. E a leitura da Bíblia tem na igreja, Lele? Tinha grupo de leitura para ler a Bíblia? Tem indicação de livro de crente? E você abre a sua Bíblia na sua casa? Você abre a sua Bíblia na sua casa com o seu filho, para que eventualmente ele faça perguntas e você ajude ele a ter uma resposta mais clara sobre a fé? Você abre a Bíblia para ler para sua mãe que não está convertida? Você lê a Bíblia com o seu vizinho? Quando seu vizinho está com apuros, você fala, vai passar, vai no médico, você fala, cara, vamos orar por essa situação? Vamos ver a mão de Deus, não é? Vamos ver se Deus age, vamos ver a mão de Deus agindo nessa situação. Essas são talvez algumas pegadas que nós temos que seguir para que a gente chegue no caminho de fé genuíno, para que a gente chegue à experiência da fé genuína, para que a gente consiga se dedicar a uma coisa que a gente ao menos sabe explicar agora. Né? Dediquem-se à fé, irmãos. É a mensagem do mês. Dediquem-se à fé. Então você já entendeu tudo o que aconteceu. Você já entendeu que existem alguns passos que você pode seguir para tentar melhorar isso. E eu espero que hoje você tenha saído daqui com várias perguntas sobre a sua própria vida, sobre a sua vida em família, sobre a sua vida com seus filhos, com o seu cônjuge, com a forma como você se relaciona no seu trabalho. Eu espero que você tenha saído daqui com mais dúvidas do que respostas. E eu também espero que você traga essas dúvidas para a comunidade, para que junto a gente converse. Eu espero muito que vocês tragam essas dúvidas para o nosso pastor
E deixe Deus usar a boca dele para falar com você. Eu espero muito que você se exponha ao que é eterno, não somente aqui às quintas e domingos, mas se exponha àquilo que é eterno dentro da sua casa. Ao abrir Isaías 9 e falar que um menino nasceu, um filho se vos deu, ele será chamado eterno. Eu quero que você abra lá em Mateus e veja Jesus curando. Eu quero que você dobre seus joelhos e de coração genuíno, genuinamente puro e inocente, olhe para Deus e coloque a sua vida diante dele. Não porque a igreja falou e na sua crença tem que ser, não, é porque você quer se relacionar com Deus. Porque você tem curiosidade de se relacionar com esse Deus que tem falado durante tantos anos com cada um de nós. Dediquem-se à fé. Vivam experiências pessoais. As nossas crenças, elas vão nos levar até a esquina, mas as nossas experiências pessoais com o eterno, elas vão nos levar à eternidade. Pode passar o último slide, por gentileza? E a gente vai ler do profeta Jeremias, ele falando com o povo, sendo boca de Deus para falar com o povo, e Deus usando a boca dele mesmo, como disse que usaria, né? Deus fala assim, através da boca de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então, para todo aquele que deu as costas para a religião, para todos aqueles que caíram em descrença, ou até na máxima de falar que Deus não existe, ou para todos que viveram situações difíceis e escolheram o caminho do abandono da fé, eu deixo esse versículo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Ainda existe esperança, ainda existe tempo para você, para o seu filho, para sua mãe, para o seu vizinho, para todos aqueles que estão com curiosidade de se relacionar e de conhecer um pouco mais do nosso Deus. Amém? Dediquem-se à fé. Obrigado por todo esse tempo aqui de diálogo e de me escutar. Deus abençoe a vida de vocês.